A Organização Mundial da Saúde recomenda ampliar os testes, o que não tem sido orientação das autoridades de saúde no Brasil. A União Europeia fecha as fronteiras externas e internas para combater a pandemia do novo coronavírus. O presidente Emmanuel Macron fecha a França e declara guerra ao inimigo invisível. No Brasil, o Rio e São Paulo recomendam o fim de todas as interações sociais desnecessárias. É hora de ficar em casa. O presidente Donald Trump admite que os Estados Unidos podem entrar em recessão e as bolsas de valores voltam a desabar diante da inação dos governos para enfrentar o impacto econômico da pandemia. Durante entrevista coletiva hoje em Genebra, na Suíça, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, aconselhou aos países membros que examinem todos os pacientes com sintomas da doença do novo coronavírus e reforcem o isolamento dos contaminados. A forma mais eficaz de salvar vidas, disse ele, é quebrar a cadeia de transmissão. E para fazer isso é preciso testar e isolar. Não se pode combater um incêndio de olhos fechados. Não conseguiremos parar a pandemia se não soubermos quem está infectado. Temos uma mensagem simples: testem, testem, testem. Todos os casos suspeitos, se derem positivo, isolem. Não é esta a orientação das autoridades sanitárias brasileiras, que só querem examinar quando o paciente apresentar complicações como falta de ar. É um reconhecimento implícito da falta de condições do sistema. A Itália tem mais leitos hospitalares por pessoa do que os Estados Unidos e o sistema de saúde italiano quase entrou em colapso na região da Lombardia, a mais rica do país, com capital em Milão, o principal centro econômico da Itália. Os casos mais graves exigem intubação para evitar a falta de ar por 3 a 5 semanas. Não há na Itália equipamentos suficientes. Isto explica o grande número de mortes, que chegou a 2.158. Ontem, o total de mortes fora da China passou de 3.300, superando as 3.111 mortes registradas até agora na China, onde a pandemia começou no início de dezembro. No primeiro momento, o regime comunista chinês negou a gravidade do problema. Muitos médicos e engenheiros que estavam na linha de frente morreram, inclusive um médico de 34 anos. Hoje, o diretor-geral da OMS advertiu que há casos de mortes de crianças. Ninguém está totalmente imune ao novo coronavírus. No mundo inteiro, são mais de 181 mil casos e 7.138 mortes. Em pronunciamento na televisão francesa, o presidente Macron falou como um verdadeiro estadista. Declarou guerra a um inimigo invisível e adiou o segundo turno das eleições municipais. Depois de acordo com outros países da União Europeia, o presidente francês anunciou o fechamento das fronteiras da França. Todos os países do bloco devem anunciar a mesma medida amanhã, suspendendo temporariamente o acordo de Schengen, que aboliu as fronteiras internas. Exemplo do que acontece na Itália e na Espanha, a França entra numa quarentena geral por 15 dias. Quem desobedecer à ordem de evitar interações sociais necessárias poderá ser punido. 100 mil funcionários públicos, militares e policiais serão mobilizados para impor o confinamento. A orientação é ficar em casa. A cobrança de contas de água, energia elétrica e gás fica suspensa por 45 dias. O governo francês poderá alugar vagas em hotéis e convocar táxis para uso pelas equipes de saúde. Há 4 dias, Macron ordenara o fechamento das creches, escolas e universidades. Agora prometeu uma ajuda governamental para evitar a falência de qualquer empresa. O presidente anunciou garantias de crédito de 300 bilhões de euros para os empréstimos bancários das empresas, que por enquanto não terão de pagar impostos, obrigações sociais e aluguéis. Em contraste com a liderança de Emmanuel Macron, aqui no Brasil, depois de ignorar as recomendações do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o presidente Jair Bolsonaro não só convocou uma manifestação popular contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, como se misturou à multidão e tirou fotos com seguidores. A deputada estadual paulista Janaína Pascoal, uma das autoras do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, pediu o afastamento imediato de Bolsonaro, alegando que não há tempo para um processo de impeachment. O jurista Miguel Reale Júnior, coautor com Janaína do pedido de impeachment de Dilma, pediu um exame de saúde mental para afastar o presidente. Em entrevistas, o presidente brasileiro insistiu em afirmar que é exagero nas notícias sobre a pandemia e considerou histeria
suspender os jogos de futebol. Ontem, os jogadores do Grêmio de Porto Alegre entraram em campo de máscara para protestar contra a continuação dos campeonatos sem torcida. O treinador Renato Gaúcho falou que os profissionais de futebol não estão imunes e merecem o mesmo tratamento do resto da população. Todos os jogos devem ser suspensos. Nos Estados Unidos, o governador do estado de Nova York, Andrew Cuomo, declarou que não vê uma curva, mas uma onda gigante, uma tsunami, que vai arrebentar o sistema de saúde. O presidente Donald Trump, que como Bolsonaro também negou repetidas vezes o risco do coronavírus, mudou o discurso. Admitiu hoje que o país pode entrar em recessão depois de mais de 10 anos de expansão contínua da economia. As bolsas de valores tiveram hoje mais um dia de quedas fortes. O índice Dow Jones da Bolsa de Nova York começou a cair ontem, quando o Conselho da Reserva Federal, Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, praticamente zerou a taxa básica de juros e anunciou a compra de títulos no valor de 700 bilhões de dólares para aumentar a quantidade de dinheiro em circulação e, assim, estimular a economia. O mercado considerou insuficiente. As medidas tomadas por bancos centrais facilitam o crédito, mas não serão suficientes para superar o impacto econômico da pandemia. Os governos terão de anunciar programas de estímulo fiscal com gastos públicos para reanimar uma economia paralisada pelo coronavírus. No fim do dia de hoje, o índice Dow Jones registrava a segunda maior queda em pontos da história, com perdas de 13%. O barril de petróleo do tipo Brent do Mar do Norte, padrão de referência da Bolsa de Mercadoria de Londres, registrou nova queda de 11,37% para 31 dólares e 41 centavos. O secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, disse que ontem não acreditar que os Estados Unidos estejam em recessão e prometeu trabalhar com o Congresso para combater o coronavírus e usar todos os instrumentos que tivermos para ter a certeza de que a economia e os americanos que trabalham duro passem por esta situação difícil. Para o economista Mark Zandi, da empresa Moody's Analytics, o ônus é claramente do governo Trump e do Congresso. Não há outra saída. As medidas tomadas até agora ajudam, mas é um tsunami. Eles precisam propor algo muito maior, 3 a 4 vezes maior. O banco JP Morgan Chase prevê uma queda de 2% no produto interno bruto dos Estados Unidos no primeiro trimestre e de 3% no segundo trimestre na taxa anual. Espera uma recuperação rápida no segundo semestre se o Congresso aprovar um programa de estímulo fiscal de 500 bilhões de dólares. Aqui no Brasil, onde 85% das viagens aéreas foram canceladas, finalmente o ministro da Economia, Paulo Guedes, mudou o discurso, reconheceu que o Brasil não vai crescer durante a crise e anunciou um plano para injetar 147 bilhões de reais na economia, com adiantamento do 13º salário e ampliação do programa Bolsa Família para mais de 1 milhão de pessoas. Ainda é muito pouco, tanto que a Bolsa de São Paulo caiu quase 14% hoje e o dólar passou de R$ 5,00. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.